Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, que Santa Teresa d'Ávila possa interceder por nós nesta aula. Nós iremos trabalhar os tópicos 6 e 7 de A Revolução Mundial, capítulo 2 de A Era dos Extremos, de Erich Hobsbawm. Nós estamos fazendo uma leitura comentada, uma leitura dirigida, crítica. Eu lembro a vocês de um livro que é de suma importância, que é A Grande Fome de Mao. Esse livro ele foi publicado pela editora Record aqui no Brasil. A Grande Fome de Mao, de Frank de Cotter. A história da catástrofe mais devastadora da China, 1958-62. A história, portanto, do genocídio de 45 milhões de pessoas pela Revolução Comunista Chinesa, lançado em 2017 pela editora Record. Portanto, a epígrafe aqui: a revolução não é um banquete de Mao Tse Tung. Falando da fome, né? Falando da fome, porque não é somente um assassinato em massa, né? Mas também pela fome, etc. Né? E aí pode fazer links até questão de canibalismo, né? As fontes, etc. É um livro que, claro, é contestado pelos comunistas, pelos esquerdistas, mas é um livro com fontes exclusivas, é um extraordinário livro, um tanto quanto longo, precisa realmente de uma leitura mais bem atenta, né? Mas fica aí a recomendação para vocês, também para aqueles até mesmo de esquerda que queiram, no caso, utilizar como contraponto crítico. Tá bom? Pode ser também. Sem problemas, né? Vamos lá, tópico 6, capítulo 2, a Revolução Mundial, de A Era dos Extremos, voltando à Revolução Russa, né? Vamos lá. O caminho para a revolução pela longa guerra de guerrilha foi descoberto um tanto tardiamente pelos revolucionários sociais do século XX, talvez porque, em termos históricos, essa forma de atividade em essência rural estivesse associada de modo esmagador a movimentos de ideologias arcaicas, facilmente confundidos pelos observadores urbanos com o conservadorismo ou mesmo com a reação e a contra-revolução. Afinal, as poderosas guerras de guerrilha do período revolucionário e napoleônico francês dirigiam-se sempre contra e jamais a favor da França e da causa de sua revolução. A própria palavra guerrilha não fazia parte do vocabulário marxista até depois da Revolução Cubana de 1959. Os bolcheviques, que travaram tanta guerra irregular quanto regular durante a Guerra Civil, usavam o termo partisan, que se tomou padrão nos movimentos de resistência inspirados pelos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Em retrospecto, é surpreendente que a ação de guerrilha quase não desempenhasse papel algum na Guerra Civil Espanhola, embora devesse haver bastante espaço para ela nas áreas republicanas ocupadas pelas forças de Franco. Na verdade, os comunistas organizaram alguns núcleos de guerrilha bastante significativos de fora após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, ela não fazia parte da caixa de ferramenta dos fazedores de revolução em perspectiva. Isso com exceção da China, onde a nova estratégia foi pioneiramente usada por alguns, mas não todos, líderes comunistas, depois que o Kuomintang, sob Chiang Kai-shek, se voltou contra seus ex-aliados comunistas em 27, e após o espetacular fracasso da insurreição comunista nas cidades, Cantão, em 1927, uma importante cidade ao norte de Hong Kong, Mao Tse-tung, principal defensor da nova estratégia que acabaria tornando-se o líder da China comunista, não apenas reconheceu esse mesmo que genocida, não somente matou, como deixou morrer de fome, não apenas reconheceu que após mais de 15 anos de revolução, grandes regiões da China estavam fora do controle efetivo de qualquer administração central. Na verdade, ainda continua assim, viu? Há uma China rural pouquíssimo desenvolvida e muito pobre. Mas, como dedicado administrador de A Margem da Água, grande
romance clássico sobre banditismo social chinês, que as táticas de guerrilha eram parte tradicional do conflito social chinês. Na verdade, nenhum chinês com educação clássica deixaria de notar a semelhança entre o estabelecimento da primeira zona de guerrilha de Mao nas montanhas de Jiangxi, em 1927, e a Fortaleza da Montanha dos Heróis de A Margem da Água, que o jovem Mao chamou seus colegas estudantes a imitar em 1917, segundo Schran, 1966. A estratégia chinesa, embora heróica e inspiradora, parecia inadequada a países com modernas comunicações internas e governos habituados a administrar todo o seu território. Por mais remoto e fisicamente difícil, na verdade, não se mostrou bem-sucedida a curto prazo, nem mesmo na China, onde o governo nacional, após várias campanhas militares, obrigou os comunistas, em 1934, a abrir mão de seus vários territórios soviéticos livres nas principais regiões do país e retirar-se através da lendária Longa Marcha para uma região remota e pouco povoada do Noroeste. Depois que tenentes rebeldes brasileiros como Luiz Carlos Prestes passaram das caminhadas do sertão para o comunismo, em fins da década de 30, nenhum grupo esquerdista importante escolheu o caminho da guerrilha. Em outra parte, a menos que contemos a luta do general César Augusto Sandino contra os fuzileiros navais americanos na Nicarágua entre 27 e 33. Teve grupos esquerdistas importantes, né? Não antes de 30, de fato. Mas na década de 60 e 70, sim. Com o nome de guerrilha, né? Queria inspirar a Revolução Sandinista 50 anos depois. Contudo, um tanto implausivelmente, a Internacional Comunista tentou apresentar sob essa luz Lampião, famoso bandido social brasileiro e herói de 1000 livrinhos de cordel. O próprio Mao se tornou a estrela-guia dos revolucionários depois da Revolução Cubana. Deus nos livre, né? Misericórdia. Mao Tse-tung ser estrela-guia é a pessoa ser muito sem senso crítico, né? Um assassino sanguinário. Contudo, a Segunda Guerra Mundial produziu um incentivo mais imediato e geral à tomada do caminho da guerrilha para a Revolução, a necessidade de resistir à ocupação da maior parte da Europa continental, incluindo grandes partes da União Soviética Europeia, pelos exércitos da Alemanha de Hitler e seus aliados. A resistência, e sobretudo a resistência armada, desenvolveu-se em escala substancial. Depois que o ataque de Hitler à União Soviética mobilizou os vários movimentos comunistas, quando o exército alemão foi finalmente derrotado com variadas contribuições de movimentos de resistência locais. Ver capítulo 5. Os regimes da Europa ocupada ou fascista se desintegraram e regimes social-revolucionários sob o controle comunista tomaram o poder ou tentaram em vários países onde a resistência armada tinha sido mais eficaz. Caso da Iugoslávia, Albânia e, não fosse pelo apoio militar britânico e finalmente americano, Grécia. Provavelmente também podiam tê-lo tomado, embora não por muito tempo, na Itália, ao norte dos Apeninos, mas por motivos ainda discutidos no que resta da esquerda revolucionária, não tentaram. Os regimes comunistas que se estabeleceram no leste e sudeste da Ásia após 45, na China, parte da Coreia e da Indochina francesa, também podem ser encarados como filhos da resistência da época da guerra, pois mesmo na China, o maciço avanço dos exércitos comunistas de Mao para o poder só começou depois que o exército japonês partiu para tomar o corpo principal do país em 1937. A segunda onda de revolução social mundial surgiu na Segunda Guerra, como a primeira tinha surgido da Primeira Guerra, embora de maneira absolutamente diferente. Concordo. Desta vez era a própria guerra, e não a repulsa a ela, que levava a revolução ao poder.
de fato. A natureza e política dos novos regimes revolucionários são examinadas em outra parte, vê capítulos 5 e 13. Aqui estamos interessados no processo da revolução em si, as revoluções de meados de século, que ocorreram no lado vitorioso de longas guerras. Diferiram dos cenários clássicos de 1789 ou outubro, ou mesmo do colapso em câmara lenta de regimes como a China Imperial ou o México porfirista. Ver a Era dos Impérios, capítulo 12. Vou colocar o link também, tá certo? Ver se tem lá em PDF. A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, de 1875 a 1914, tá bom? Capítulo 12. Em dois aspectos. Primeiro início se assemelham ao resultado de golpes militares vitoriosos. Não havia dúvida real sobre quem tinha feito a revolução ou exercia o poder. O grupo político ligado às Forças Armadas Vitoriosas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois a Alemanha, o Japão e a Itália não teriam sido derrotados só pelas forças de resistência, nem mesmo na China. Os exércitos ocidentais vitoriosos se opunham, é claro, aos regimes dominados pelos comunistas. Houve um interregno ou vazio de poder. Olha, essa coisa de que a gente só conseguiu, o Ocidente só conseguiu vencer a Alemanha, o eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão de Hirohito, pelas forças soviéticas, precisa ser revisto, né? Porque foi uma conjunção de forças, né? Os Estados Unidos foram essenciais para essa vitória, assim como os soviéticos, tá bom? Os exércitos ocidentais vitoriosos se opunham, é claro, aos regimes dominados. Ok. Houve um interregno. Ok. Do outro lado, continuando. As únicas situações em que fortes movimentos de resistência não tomaram poder rapidamente após o colapso dos poderes do eixo foram onde os aliados ocidentais mantiveram um pé nos países liberados, Coreia do Sul, Vietnã, ou onde as forças anti-eixo internas estavam elas próprias divididas, como na China. Ali os comunistas, depois de 1945, ainda precisavam estabelecer-se contra um governo corrupto e cada vez mais fraco, mas co-beligerante, o do Kuomintang, observadas por uma União Soviética notavelmente sem entusiasmo. Segundo, o caminho da guerrilha para o poder inevitavelmente levava a sair das cidades e centros industriais, onde estava a força tradicional dos movimentos trabalhistas, e ir para o interior rural, mais precisamente uma vez que a guerra de guerrilha se mantém com mais facilidade no mato, montanhas, florestas ou terrenos semelhantes, em território de população escassa, distante das principais populações. Nas palavras de Mao, o campo iria cercar a cidade para conquistá-la. É o mesmo mal da epígrafe que a gente viu ainda agora, né? Dizendo isso. A epígrafe do livro A Grande Fome de Mao. A revolução não é um banquete. É triste, né? Em termos de resistência europeia, a insurreição urbana, o levante de Paris no verão de 44, de Milão na primavera de 45, teve de esperar até que a guerra praticamente acabasse, pelo menos em sua região. O que aconteceu em Varsóvia em 44 foi o castigo do levante urbano prematuro. Eles tinham apenas uma bala no gatilho, embora uma bala grande. Em suma, para a maioria da população, mesmo de um país revolucionário, o caminho da guerrilha para a revolução significava esperar durante longos períodos que a mudança viesse de outra parte, sem poder fazer muita coisa. Os combatentes de fato da resistência, incluindo toda a sua infraestrutura, eram, inevitavelmente, uma minoria bastante pequena.
Em seu território, claro, as guerrilhas não podiam funcionar sem apoio de massa, não menos porque, em conflitos extensos, suas forças seriam, em grande parte, recrutadas localmente. Assim como na China, grupos de operários industriais e intelectuais podiam ser discretamente transformados em exércitos de ex-camponeses. Contudo, a relação deles com as massas não era inevitavelmente tão simples como sugere a expressão de Mao sobre o peixe da guerrilha nadando na água do povo. É isso que eu estou querendo dizer. Eric Hobsbawm, a meu ver, ele é um historiador plural, né? Ele não se apega a uma perspectiva extremamente ortodoxa, né? A análise dele é crítica, né? E em As Eras, né? A Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios, a Era dos Extremos, outros livros, né, que a gente vê sobre história, por exemplo, né? O livro sobre jazz, os trabalhadores, etc. Até mesmo às vezes ele é engraçado. Ele usa de uma ironia um pouco ferina, um tom jocoso. Mas veja que ele critica aqui Mao Tse Tung, né? Vamos voltar. Numa região de guerrilha típica, quase a Revolução Chinesa é um assunto que merece um estudo muito profundo, certo? Muito profundo. Talvez um dia a gente possa fazer uma leitura dirigida de um capítulo ou tentar trabalhar em uma aula. Mas é uma coisa que precisa realmente de uma dedicação maior e também de um programa de computador melhor do que esse, porque está travando o que eu estou vendo ali, né? Vamos embora assim mesmo. Depois a gente vai melhorando, né? Quem sabe eu compro uma câmera nova, ou baixo um programa, ou baixo a versão Pro, compro um microfone. Numa região de guerrilha típica, quase qualquer grupo perseguido de marginais que se comportasse bem pelos padrões locais podia desfrutar de generalizada simpatia contra soldados estrangeiros invasores, ou, aliás, contra quaisquer agentes do governo nacional. Contudo, as profundas divisões dentro do campo também significavam que os amigos vitoriosos automaticamente se arriscavam a ganhar inimigos. Os comunistas chineses que estabeleceram suas áreas rurais soviéticas em 1927-8 descobriram, para sua injustificada surpresa, que a conversão de uma aldeia dominada por um clã ajudava a estabelecer uma rede de aldeias vermelhas, baseada em clãs interligados, mas também os punha em guerra contra os inimigos tradicionais deles, que formavam uma rede semelhante de aldeias negras. Em alguns casos, queixavam-se. A luta de classes se transformava na luta de uma aldeia contra outra. Houve casos em que nossas tropas tiveram de sitiar e destruir aldeias inteiras, entre aspas, segundo Ha China, em 73. Revolucionários guerrilheiros vitoriosos aprenderam a navegar nessas águas traiçoeiras, mas, como deixam claro as memórias de guerra do partizan iugoslavo Milovan Djilas, a libertação era muito mais complexa que um simples levante unânime de um povo oprimido contra conquistadores estrangeiros. Vamos ler uma parte do A Grande Fome de Mao, né? Pelo menos a introdução. Deixa eu ver. Olha, em 66, Mao Tse Tung lança a Revolução Cultural e aí vocês podem, eu vou botar o link para vocês baixarem A Grande Fome de Mao, ou vocês podem comprar o livro em qualquer livraria. Eu acho que, creio, deva ter na Amazon, deva ter na Saraiva, deva ter no Submarino, tá bom? Vocês podem baixar também no Lê Livros. Mas eu vou escolher essa parte aqui, a questão do Gulag, tá? Depois vocês podem ler politicamente a Revolução em si.
né, e também as disputas políticas, né, os sujeitos históricos envolvidos, Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung, etc. E também a separação da província rebelde, né, que, assim como os comunistas e a República Popular da China chama Taiwan, né? Shen Shangqin, um homem de 54 anos que trabalhava em uma fazenda coletiva de Xangai, cometeu um erro fatal no dia de verão de 58. Em vez de acrescentar água ao adubo para dissolver os sólidos, ele jogou fertilizante sem dissolver sobre uma fileira de cenouras. As folhas murcharam. Shen estava, obviamente, mais interessado em coletar pontos de trabalho que em uma abnegada devoção ao grande salto adiante na agricultura. E ele foi insolente também. Em vez de mostrar arrependimento depois de ser preso, afirmou desafiadoramente que a comida era escassa e a prisão, ao menos, lhe proveria cama e mesa. Um exame mais atento revelou que Shen também havia difamado o partido 2 anos antes. Foi prontamente enviado a um campo de trabalho por 10 anos nas planícies varridas pelo vento em Qinghai, 2.000 quilômetros ao norte de Xangai. Os arquivos sobre ele mostram que foi libertado em 68, doente e alquebrado, desejoso de escrever as mais humilhantes confissões. Elas abrangiam desde seu deliberado ato de sabotagem, 10 anos antes, até o que parecia ser sua maior infração durante uma década de trabalho forçado: a quebra acidental de propriedade do governo sob a forma de vidraça. A sentença que recebeu foi severa, mas muitas pessoas comuns enfrentaram um período de 1 a 5 anos em um campo por falhas bem mais leves. A maior parte das provas está seguramente trancada em arquivos fechados, pertencentes ao Departamento de Segurança Pública. Mas relatórios sobre crime e punição copiados ocasionalmente para outros órgãos do partido detalham, por exemplo, que até ladrõezinhos em Nanquim eram sentenciados a apenas de 5 a 10 anos no verão de 59. Em Pequim, um registro interno de prisão com detalhes de 400 prisioneiros homens mostram que uma sentença de 5 a 10 anos por um delito menor não era nada extraordinário. Ding Bansheim, um fazendeiro que se unira ao Exército de Libertação Popular em 45 e foi desmobilizado uma década depois, furtou 2 pares de calças que valiam no total 17 yuans. Foi preso em 11 de fevereiro de 58 por 12 anos. Sheng Ziwen, um aldeão analfabeto que roubou viajantes da estação de outono em Qianmen, na capital, pegou 15 anos. Outro miserável que mal ganhava a vida como vaqueiro antes de ir para a cidade em 57, foi preso por roubo em frente à loja de departamentos de Pequim. Ele também foi trancafiado por 15 anos no Gulag. Que loucura! Menos pessoas, no entanto, foram fuziladas que nos anos anteriores, ao menos depois de 59. A política era prender menos, matar menos e supervisionar menos, explicou Chen Zufi, ministro de Segurança Pública, à sua equipe em abril de 1960. Né? Olha, quando os crimes de Stalin vieram à tona, o próprio Nikita Khrushchev, né, membros comunistas soviéticos ficaram horrorizados. Claro que já se sabia, né, que esses canalhas, Mao Tse-tung, Stalin, eram genocidas, eram assassinos, né, com traços de psicopatia, enfim, autoritários, pessoas de índole perversa, né, extremamente ideológicos, né, comunistas extremamente entre aspas, dogmáticos, né, extremamente ortodoxos, né. Mas, mesmo assim, muitas pessoas se chocaram. É o caso de Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil. Se chocou. Outros esquerdistas também. A morte por execução, como tudo mais na economia planificada, era um número, uma meta a ser preenchida, um quadro estatístico no qual os números tinham que se somar. 4.000 deveriam ser mortos em 60, anunciou Chen Zufi. Isso era menos que no ano anterior. Em 1959, 4.500 pessoas foram mortas. O termo era sempre matar. Chá.
Porque os regimes comunistas raramente sentiam necessidade de disfarçar o assassinato judicial com eufemismos como pena de morte ou punição capital, entre aspas. Enquanto 213 mil pessoas eram presas e mais 677 mil eram publicamente humilhadas. Então veja, o comunismo institucionalizado, todos, vamos ver todos aí do mundo, se pegar todos, somar, como faz o livro negro do comunismo, que eu anexei o link para vocês baixarem na aula passada. Vocês também podem comprar pelos sites Amazon, Submarino, Saraiva, Livraria Cultura, Livraria Leitura, certo? Mas pode também baixar, no caso queiram ler, ter o livro, né? Se você pegar mais de 100 milhões de mortos assassinados, pessoas mortas assassinadas, então, imagina aí. É mais do que todas as catástrofes e aberrações humanas e demais catástrofes naturais humanas somadas. Se brincar desde a antiguidade até os dias de hoje. Viu? Não vamos ser ingênuos, não. Tem muita gente ingênua aí, viu? E muita gente trabalhando à base da mentira. A base da mentira. Tá? Não sejam esses historiadores. Vocês só vão perder com isso. Vocês podem ganhar os aplausos. Tá bom? Dos raivosos. Tá certo? Daqueles que mentem, daqueles que escamoteiam. Tá bom? Mas vocês não vão ganhar absolutamente nada, intelectualmente falando, escamoteando a verdade. E aí nem venha relativizar a verdade. São dados, fontes. Aqui a gente tem uma, sobre o Gula. Vamos lá. Nenhum desses dados sensíveis é fácil de ser encontrado, mas um documento de segurança pública de Hebei mostra que isso funcionava em nível provincial. Então ele fala de dificuldades de documentos. Na província em torno da capital, cerca de 16 mil contra-revolucionários foram presos em 59, 3 vezes mais que nos 2 anos anteriores, assim como 20 mil criminosos comuns, o número mais alto desde 1949, à exceção de 55. Esses números caíram drasticamente em 59, quando foram presos 1.900 contra-revolucionários e 5 mil criminosos comuns. Pouco mudou em 60 e 61, exceto o número de criminosos comuns, que caiu para pouco mais de 1.000. Cerca de 800 foram fuzilados em 59. Tem uma nota de rodapé aqui, que eu não vou clicar porque eu não sei para onde vai dar. Vai que dá para o final do texto e aí eu não encontro mais a página. Ou vou demorar muito e o vídeo vai ficar longo. Poucos podem ter sido mortos, mas até um curto período em um campo de trabalho podia trazer doença e morte. Uma constelação de campos de trabalho se estendia pelas regiões mais inóspitas do país, desde as grandes regiões selvagens no norte. Olha, eu lembrei agora, lendo isso aí, como eram chamadas as vastas extensões pantanosas de Heilongjiang e até as montanhas e desertos áridos de Qinghai e Gansu, no noroeste. Eu lembrei do filme de Angelina Jolie. É um filme fantástico, que esteve na Netflix. Sim, o filme de Angelina Jolie é sobre o genocídio no Camboja, né? O genocídio dos comunistas liderados por Pol Pot no Camboja. Matou cerca de 2 milhões de pessoas, certo? Esse filme estava na Netflix, mas saiu e se chama Primeiro Mataram Meus Pais. Primeiro mataram meu pai. Em inglês, First They Killed My Father. Que mostra aí o genocídio na década de 70. Primeiro mataram meu pai. Ou é meus pais? Deixa eu ver aqui. Saiu. Mas mostra o genocídio cambojano pelo Khmer Vermelho
liderado por Pol Pot, e que matou aí cerca de 2 milhões de pessoas. É um filme impressionante. Produzido pela Netflix, dirigido por Angelina Jolie. É fantástico. Podem assistir, tá? A vida era miserável, se não débil, fora do sistema de Gulag. Mas dentro das minas de sal e urânio, das fábricas de tijolo, das fazendas do Estado e dos campos de trabalho, um regime brutal se combinava com a ampla desnutrição para enterrar um em cada 4 ou 5 prisioneiros. Olha, é aqui a questão do Laogai. Qual era o tamanho da população do Laogai, ou campos de reforma pelo trabalho? A questão do Laogai chinês é aberrante. Tá? É aberrante. Xi Zufi colocou o total, excluindo o Tibete, em 1,8 milhão de pessoas em 1960. Os prisioneiros trabalhavam em 1.077 fábricas, minas e pedreiras, assim como em 440 fazendas. Uma taxa de mortalidade aproximada de 5% em 58 e 62 e de 10% ao ano de 59 a 61 atingiria 700 mil mortes por doença e desnutrição. Ou seja, não é somente assassinar. É você forçar o trabalho no Laogai ou no Gulag e você matar aquela pessoa de fome, né? E de desnutrição. Né? Então é uma coisa não admitira que alguns quisessem escapar. Mas a vigilância geralmente era rígida, mesmo porque os campos de trabalho davam uma contribuição crucial para a economia do país, estimada por Xies Fuzi, em 1960, em 3 bilhões de yuans por ano, sem contar as 750 mil toneladas de produtos das fazendas. Os campos de reforma pelo trabalho eram apenas uma parte de um sistema bem mais amplo de Gulag. As pessoas submetidas a sessões de humilhação pública ou colocadas sob vigilância formal, pouco menos de 1 milhão em 59, eram despachadas com demasiada frequência para uma prisão local. É uma completa aberração. Nós já estamos em 32 minutos de aula e nós temos que passar para o tópico 7, até para ver aí. Mas há relatórios, o livro realmente é fundamental. É fundamental. Esse livro ele é fundamental para nós historiadores. Vamos ver outros dados aqui. Se para cada criminoso entregue ao sistema formal de justiça cerca de 3 mil ou 4 pessoas eram trancadas em um campo local de reeducação, o total da população prisioneira deve ter chegado de 8 milhões a 9 milhões em qualquer ano durante o grande salto adiante. Em qualquer ano. 1,8 a 2 milhões em campos de trabalho, 6 a 8 milhões em campos de reeducação. O número total de mortes devido à doença e à desnutrição, conservadoramente estimado antes em cerca de 1 milhão em campos de trabalho formais, teria de ser multiplicado por 3 ou 4, significando que pelo menos 3 milhões morreram no Gulag durante a fome. A taxa de morte era alta, mas comparada à da União Soviética nos anos 30, a taxa de encarceramento era relativamente baixa. Isso aconteceu porque, comparativamente, poucas pessoas de fato cumpriam tempo por crime. Em vez disso, eram espancadas e sujeitadas à fome. E aí vai para o capítulo 34, violência. O nazismo é fichinha para o extermínio em massa do comunismo em diversos países do mundo. Na verdade, todas as guerras da história da humanidade, somadas a todas as mortes por catástrofes naturais no mundo inteiro, não chega aos pés do número de mortes, de assassinatos, de pessoas mortas por fome e etc. sob o comunismo em diversas partes do mundo.
Bom, assistam ao filme de Angelina Jolie, tá? Tópico 7. Estas não eram considerações que turvassem a satisfação dos comunistas que agora se viam à frente de todos os governos entre o rio Elba e os mares da China. A Revolução Mundial que os inspirara avançara visivelmente. Em vez de uma única União Soviética, fraca e isolada, emergira ou estava emergindo algo como uma dezena de estados da segunda grande onda de revolução global, chefiada por uma das duas potências do mundo merecedoras deste nome. O termo superpotência já existia em 1944. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente, na verdade, tem duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Antes do fim da guerra, inclusive, e depois, há acordos onde a gente vê aí a figura de Stalin sentada junto com Roosevelt, sentada com outros líderes mundiais, talvez até mesmo Churchill, né? Mas, vamos ver. Tampouco se exaurira o ímpeto da Revolução Global, pois a descolonização das velhas possessões ultramarinas imperialistas prosseguia em franco progresso. É verdade. Existia o Império Ultramarino Britânico ainda, de pé. O japonês não se poderia esperar que isso levasse a mais avanços na causa do comunismo? Uma pergunta realmente importantíssima. Não temia a própria burguesia internacional pelo futuro do que restava do capitalismo, ao menos na Europa? Não se perguntavam os parentes industriais franceses do jovem historiador Leroy Ladurie, enquanto reconstruíram suas fábricas, se no fim a nacionalização ou muito simplesmente o Exército Vermelho não daria uma solução final ao problema deles? Sentimentos que ele lhe lembrasse como velho conservador confirmaram sua decisão de entrar no Partido Comunista Francês em 1949, Leroy Ladurie, 1982. Eu tenho um livro dele aqui, vou mostrar para vocês. Esse historiador, que é o historiador de Montelieu, né? Então tem o Montelieu, de Leroy Ladurie, Cátaros e Católicos de uma aldeia occitana em 1294-1324, também há em PDF. Vou tentar colocar o link para vocês, tá bom? Eu tenho esse aqui, ó. Saint-Simon ou o Sistema da Corte, Emmanuel Leroy Ladurie. Nem sabia que o cara tinha se tornado comunista, né? Entrou no Partido Comunista, né? Não disse um subsecretário do Comércio americano ao governo do presidente Truman, em março de 1946, Henry Truman, que a maioria dos países europeus estava na beirinha mesmo e podia ser empurrada a qualquer momento e outros gravemente ameaçados? Muitos comunistas, inclusive nos Estados Unidos da América, né? Assisto também Uma Mente Brilhante. O cara fica tão obcecado, um matemático, a história do matemático, que ele fica louco. Ele não fica louco por isso, mas ele já tinha uma tendência à esquizofrenia, né? Desde muito. Esse era o estado de espírito dos homens e mulheres que saíam da ilegalidade, do combate, da resistência, do cárcere, do campo de concentração ou exílio, para assumir a responsabilidade do campo de concentração, né? Ou exílio. Pelo futuro de países, em sua maioria, arruinados. É o caso de Hannah Arendt, mas eu não sei se ela chegou a ir para o campo de concentração, não. Foi perseguida pelos nazistas, né? E se exilou nos Estados Unidos. Ela não é necessariamente uma escritora comunista. Ela é plural, né? Ela, inclusive, vai contra algumas ideias do marxismo,
como a gente já colocou, a questão do trabalho, essa divisão do trabalho que Karl Marx faz, etc, etc, etc. Né? No livro Origens do Totalitarismo, eu mostrei para vocês na aula passada, eu já estou com a pilha de livro aqui, não vou tirar não, porque senão vai cair tudo e vai atrasar o livro. Eu vou buscar só um cafezinho aqui e já volto. Então, de volta, né? Vamos lá. Talvez alguns deles observassem que, mais uma vez, o capitalismo tinha se mostrado muito mais fácil de derrubar onde era fraco ou mal existia do que em seus países núcleo. Porque o Karl Marx ele diz justamente o contrário, né? Ou seja, a ditadura do proletariado, o estabelecimento do socialismo e comunismo, se dará naquele país onde o capitalismo esteja bem estruturado, né? E aí, uma burguesia bem estabelecida. E com trabalhadores bem instruídos, né? Trabalhadores industriais bem instruídos, etc. Se os novos governantes ou co-governos comunistas de seus estados transformados se preocupavam com alguma coisa imediatamente após a guerra, não era com o futuro do socialismo. Era com a reconstrução de países empobrecidos, exaustos e arruinados, às vezes em meio a populações hostis. E com o perigo de uma guerra desencadeada pelas potências capitalistas contra o campo socialista antes que a reconstrução lhes desse segurança. Paradoxalmente, os mesmos temores rondavam o sono de políticos e ideólogos ocidentais. Como veremos, a Guerra Fria que se instalou no mundo após a segunda onda de Revolução Mundial foi uma disputa de pesadelos. Fossem ou não justificados, os medos do Oriente ou Ocidente eram parte da era da Revolução Mundial nascida em outubro de 17. E aí, pessoal, vocês concordam com essa frase aí? Com essa conclusão de Eric Hobsbawm? Mas essa própria, continuando, estava para acabar, embora levasse mais 40 anos para que pudesse escrever o seu epitáfio. Que é o colapso do socialismo real, né? Apesar disso, mudaram o mundo, embora não de maneira como esperavam Lenin e os inspirados pela Revolução de Outubro. Fora do hemisfério ocidental, os dedos de duas mãos bastam para contar os poucos estados do mundo que não passaram por alguma combinação de revolução, guerra civil, resistência e libertação de ocupação estrangeira ou a profilática descolonização por impérios condenados numa era de revolução mundial. Grã-Bretanha, Suécia, Suíça e talvez Islândia são os únicos casos europeus, mesmo no hemisfério ocidental, omitindo as grandes mudanças violentas de governo, sempre localmente descritas como revoluções, grandes revoluções sociais no México, Bolívia. A Revolução Cubana e suas sucessoras transformaram o panorama latino-americano. Outro livro que pode ser fundamental para isso e enriquecer bastante aí a discussão é Riqueza e a Pobreza das Nações, de David Landes, certo? É uma outra perspectiva, tá? Da de Eric Hobsbawm, né? Mostra como o capitalismo se desenvolveu na China, em Hong Kong, em Taiwan, no Japão, o toyotismo no Japão. Enfim, tem um capítulo específico sobre a natureza da Revolução Industrial. É muito bom esse capítulo. Posso fazer, inclusive, uma aula sobre ele. É uma excelente ideia. Vou ver se eu consigo baixar para fazer esse esqueminha que a gente está fazendo aqui, uma leitura dirigida, né? A questão da mão de obra, os tigres asiáticos, Brasil, América Latina, etc, etc. A questão de Chernobyl, aí, o fim da União Soviética. Como chegamos, o último capítulo, como chegamos aqui e para onde estamos indo. Uma bibliografia enorme com notas de rodapé imensas que vão desde a página 597 até 595 até a página
aqui. 760. Diga aí. Só de notas de rodapé e bibliografias, etc. Índices, etc. Vamos continuar aqui. As revoluções de fato feitas em nome do comunismo se exauriram, embora seja demasiado cedo para orações fúnebres sobre elas, enquanto os chineses, 1/5 da raça humana, continuam a viver num país governado por um partido comunista único, autoritário e etc, etc. Sem liberdade religiosa, sem liberdade de culto, sem liberdade política, sem liberdade de expressão, sem liberdade artística, sem liberdades. Né? Sem liberdade de internet, sem liberdade de publicação. Né? Contudo, é óbvio que um retorno ao mundo dos anciens regimes desses países é tão impossível quanto era na França depois da era revolucionária e napoleônica. Ou, aliás, quando revelou ser a volta das ex-colônias à vida pré-colonial, mesmo onde se reverteu a experiência do comunismo, o presente dos países ex-comunistas. E presumivelmente seu futuro, traz e continuará trazendo as marcas específicas da contra-revolução que substituiu a revolução. Não há como apagar a era soviética da história da Rússia ou do mundo, como se não tivesse havido. Não há como São Petersburgo voltar a 1914. Contudo, as consequências indiretas da era de levantes pós-17 foram tão profundas quanto as diretas. Os anos após a Revolução Russa iniciaram um processo de emancipação colonial e descolonização. Introduziram a política de bárbaras contra-revoluções na forma do fascismo e outros muitos movimentos, ver capítulo 4, e a política de social-democracia na Europa. Que é o próprio socialismo, comunismo, né? Mas que, de certa maneira, se tornou até mesmo uma espécie de socialismo fabiano, né? Esquece-se muitas vezes que até 17 todos os partidos trabalhistas e socialistas, fora a meio periférica Austrália, preferiram ficar em permanente oposição até a chegada da hora do socialismo. Não sei. Os primeiros governos ou coalizões de governos social-democratas, não do Pacífico, foram formados em 17/9. Suécia, Finlândia, Alemanha, Austrália e Bélgica, seguidos depois de poucos anos pela Grã-Bretanha, Dinamarca e Noruega. Tendemos a esquecer que a própria moderação desses partidos era em grande parte uma reação ao bolchevismo, como foi a disposição do velho sistema político de integrá-los. Em suma, a história do breve século XX não pode ser entendida sem a Revolução Russa. De fato. E seus efeitos diretos e indiretos. Não menos porque se revelou a salvadora do capitalismo liberal. Tanto possibilitando ao Oriente ganhar a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha de Hitler. Ao Oriente, sim. Tanto possibilitando ao Ocidente ganhar a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha de Hitler. Eu reli, né? Para ver se eu tinha lido certo mesmo. Diz Ocidente, não Oriente. Questionem. Isso aí, tá certo? Eu deixo com vocês. A meu ver, não é só isso. Ajudou. Possibilitou, sim. Mas não foi só o comunismo que nos fez vencer Hitler. Né? Não foi só a União Soviética que nos fez vencer Hitler. Não foi. Tá? Mas não foi mesmo. Tem outros filmes bons, né? O Pianista. Etc. Tá? O Império do Sol, né? De Spielberg.
Tô tentando lembrar o nome daquele outro filme. De Quentin Tarantino. Peraí, gente. Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, e O Império do Sol, de Steven Spielberg. É um filme antigo já, acho que é de 1987. Em suma, a história... Assim, quando forneceu incentivo para o capitalismo se reformar e também, paradoxalmente, graças à aparente imunidade da União Soviética à Grande Depressão, o incentivo a abandonar a crença na ortodoxia do livre mercado. Como veremos no próximo capítulo. Então, gente, essas foram as partes 6 e 7 do capítulo 2, A Revolução Mundial de A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Tá certo? A gente mostrou alguns livros aí importantes para vocês. Acho que Riqueza e a Pobreza das Nações, de David Landes, é um livro fundamental. Como contraponto, também mostramos a Era dos Impérios para vocês, né? Falamos de alguns filmes. Então é isso. Até a próxima aula, pessoal. Vou colocar os links na descrição. Por favor, se inscrevam no canal e curtam o vídeo, tá certo? Até lá.